eu sou a Aline Assis, engenheira de alimentos e especialista em rotulagem de alimentos. Sejam muito bem-vindos à aula 2. Nesse evento, eu vou te mostrar como fazer rótulos corretos com segurança, sem se perder com a legislação e independente do alimento. E na aula 2, eu vou te mostrar os 3 pilares que serão a sua base para desenvolver um rótulo correto e seguro, mesmo se você estiver começando do absoluto zero. Mas antes de saber como fazer o certo, é preciso identificar o que você está fazendo de errado, não é mesmo? Até na legislação, o que não pode vem antes. E foi por isso que no vídeo anterior eu te mostrei os 5 maiores erros nos rótulos. E eu também te digo uma coisa, não adianta eu te falar os 3 pilares que são a base sólida que você deve desenvolver como profissional para fazer rótulos corretos com segurança, se você continuar com vícios e crenças errôneas sobre rotulagem. Não copie o rótulo do concorrente. Não copie o rótulo do concorrente. As informações comumente estão incorretas. Pode até ser o mesmo produto, mas será que é o mesmo processo de fabricação? E esse detalhe pode sim mudar o rótulo. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, eu te aconselho a voltar nela. É muito importante assistir às aulas em sequência. E eu quero aproveitar para agradecer todos os comentários que vocês estão deixando sobre a aula 1 e a toda a comunidade do Facebook. Sabe, gente, ver tantos profissionais interessados em aprender rotulagem para realmente desenvolver rótulos corretos é o que mais me motiva. Eu estou fazendo o possível para responder todas as dúvidas e comentários. Então, podem continuar deixando perguntas lá na comunidade. Eu vou te contar aqui o porquê você deve desenvolver os 3 pilares na sua vida profissional a trabalhar com rotulagem. Eu poderia te dizer aqui para simplesmente ler absolutamente todas as legislações envolvidas em uma rotulagem, aprender todos os erros que podem acontecer e ainda a forma de corrigir todos eles. E isso para toda a infinidade de alimentos que existem. Mas eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Dá muito trabalho e é quase impossível. A área de rotulagem é cheia de detalhes e nós precisamos estar sempre atentos. Por exemplo, para alguns alimentos existem legislações específicas e obrigatórias, já para outros não. Em alguns casos, se você mudar apenas um ingrediente, vai precisar mudar todo o rótulo. Além disso, a rotulagem de alimentos está em constante mudança. Uma grande novidade foi a nova rotulagem nutricional, que traz a rotulagem nutricional frontal como destaque. Ela já foi aprovada e entra em vigor em outubro de 2022. Toda a indústria de alimentos precisará atualizar o seu rótulo. Ou seja, se você ainda não se atualizou frente às novas legislações, vai ficar para trás e essa não é a única novidade. O modelo de lupa na parte frontal superior tem a finalidade de declarar informações referentes a alto teor de sódio, gordura saturada e açúcar adicionado do produto. Tudo isso para maior clareza do consumidor e, claro, vai ser obrigatório. Você precisa de uma fonte segura para se manter atualizado e não ficar de fora do mercado de trabalho. Viu como é inviável saber sempre absolutamente tudo? As mudanças sempre estarão por aí, mas relaxa que aqui você vai aprender a raciocinar de forma correta e efetiva uma rotulagem. Sem desenvolver os 3 pilares, a probabilidade de você fazer confusão com as legislações e ficar em dúvida na hora de desenvolver um rótulo é muito grande. Mas, desenvolvendo os 3 pilares, você nunca mais vai errar, independente do produto que você esteja trabalhando. E é por isso que essa aula fará todo o diferencial no crescimento da sua vida profissional. O que mais me despertou dúvida era em relação às questões das porções e medidas caseiras, né, na parte da tabela nutricional,
que foi uma coisa que sempre me deixava insegura e eu não confiava muito nos programas online. Então, o Vida de Rotulagem me fez ter maior segurança, né, no entendimento da legislação da RDC 359 e a 360. E, além disso, a questão das informações nutricionais complementares, que também era uma dúvida muito grande de como que eu podia, até onde eu podia ir com tais declarações. Então, esse foi um divisor de águas, né? A questão de eu entrar no curso antes insegura, e hoje eu já tenho mais certeza de como fazer, né? De como me direcionar para poder fazer tanto as declarações das informações nutricionais complementares quanto as tabelas nutricionais. Eu sou uma pessoa que nunca tive muita afinidade com legislação. Legislação, para mim, eu lia e entendia metade, a outra metade eu falava: meu Deus, o que é isso? Como que eu vou entender? Como que eu vou conseguir um dia montar um rótulo sozinha? E o método do Vida de Rotulagem é muito, muito sucinto, muito claro, muito específico. Então, isso ajuda muito o profissional, né, que está mexendo ali, desenvolvendo rótulos, a conseguir compreender o que ele precisa. Então, eu consegui, barrar muitos erros antes das embalagens serem os clichês novos serem rodados, essas embalagens irem para o mercado. E agora eu estou no momento em que eu estou desenvolvendo os meus primeiros rótulos do zero. E eu sinto que o Vida de Rotulagem me deu essa base. Quando eu tenho dúvidas, a comunidade ajuda muito. Quando a gente manda questionamentos, a equipe está sempre pronta para poder responder. E as respostas são bem claras, sabe? Se a gente não entende, a gente pode questionar de novo. A Aline sempre dá apoio. Então, acho que realmente vale muito a pena para quem já está na área, ou quem está entrando na área, quem busca uma atualização, uma oportunidade nova no mercado. Eu acho que eu super indico fazer o Vida de Rotulagem. O Vida de Rotulagem está mudando a minha história. Eu realmente espero que você não seja um profissional que sai fazendo rótulos errados por aí. Mas, infelizmente, a gente sabe que eles existem. Essa reportagem mostra que de 3.100 rótulos, mais de 60% tinham erros básicos de princípios gerais de rotulagem, ou seja, informações que todo profissional que trabalha com alimentos deveria saber. Mas, se você não se sente confiante e acha que seus rótulos podem sim estar errados, se você está começando agora ou se está procurando se capacitar ainda mais, bora lá que eu vou te mostrar os 3 pilares que você precisa desenvolver para trabalhar com rotulagem de forma correta e segura, seja para desenvolver, corrigir ou validar um rótulo. Então, o pilar número 1 é: conheça o processo de fabricação do alimento. É preciso entender que antes da rotulagem, esse alimento era só uma matéria-prima que foi processada e resultou em um produto final. Então é preciso conhecer todos os ingredientes, suas funções naquele alimento específico e estar munido da maior quantidade de informações possíveis, desde fornecedores de matérias-primas, fichas técnicas e todo o controle de boas práticas dentro da indústria. Sem isso, as chances de cometer um erro no seu rótulo são muito grandes. E, infelizmente, nem sempre essas informações virão de bandeja para sua mão. Então, vá atrás e exija todas elas. Um exemplo que envolve desde o conhecimento da matéria-prima até mesmo o processamento dentro da indústria e que reflete significativamente na rotulagem são os alergênicos. É preciso saber se os ingredientes do seu alimento são ou não alergênicos ou derivados, se sofrem contaminação cruzada ou se o processamento pode causar alguma contaminação cruzada com alimentos alergênicos. E para isso, precisamos conhecer todo o processamento que esse alimento passa. Sem essas informações, as chances são grandes de fazermos uma rotulagem de alergênicos errada e negligenciarmos informações,
colocando em risco a saúde do consumidor por falta de informações básicas. Outro exemplo é: você tem um produto que contém um aditivo. Você deve saber qual a função dele no produto, se é um aromatizante, se é um conservante ou um corante. Dependendo dessa função, ele pode mudar a declaração na lista de ingredientes. Primeiro, porque na lista de ingredientes é preciso declarar a função de cada aditivo junto a ele. Depois, se o aditivo for um aromatizante, por exemplo, é preciso fazer referência a ele no painel principal através de declarações como aromatizado artificialmente, se for um aroma artificial, e ainda pode acontecer de ele alterar a denominação de venda do produto. Como assim, Aline? Bom, se o aroma for usado para conferir o sabor daquele alimento, será preciso dizer sabor. Tipo, se for um sorvete de morango que só usa aroma e não tem nada de morango, ele vai ser um sorvete sabor morango. Agora, como você vai rotular aroma corretamente se não sabe a classificação e nem a função dele no alimento? Fica complicado, né? Mas agora que você conhece o primeiro pilar, que é conhecer o produto e o processamento, vamos lá para o pilar número 2, que é tenha o próprio conhecimento das legislações. E aí você me pergunta, como assim, Aline? E eu te digo, não copie o rótulo do concorrente, muito menos fique refém do conhecimento de outros, como consultorias ou até mesmo do meu. É preciso que cada profissional tenha o seu próprio conhecimento e saiba aplicar as legislações de forma adequada ao seu produto. Se você não sabe quais alegações precisa colocar no seu rótulo e decide simplesmente copiar o rótulo do coleguinha, você pode cometer erros graves, mesmo que o rótulo do concorrente esteja certo. Quer um exemplo disso? Vamos supor que eu faça docinhos sem adição de açúcares e use aspartame para adoçar. Aí, o meu concorrente faz exatamente o mesmo docinho, mas adoça o dele com ciclamato e sacarina. Será que se eu apenas copiar o rótulo trocando esses ingredientes, eu vou estar fazendo tudo certo? A resposta é não, não, Não. Isso porque o detalhe do uso do aspartame faz toda a diferença. Eu precisaria declarar contém fenilalanina no meu rótulo, já o meu concorrente não. Fora que é aquela coisa, né, gente? Quem copia rótulo, copia erro e nem sabe. Vamos manter esse exemplo do uso do aspartame. Se você manda esse rótulo para uma empresa terceirizada corrigir e eles falam para você adicionar essa informação pelo uso do aspartame, você também não vai entender o porquê disso, né? Vai apenas replicar a informação e aí nas próximas vezes vai fazer como? Colocar o contém fenilalanina em todos os rótulos? Errado! Usar sempre que tiver edulcorantes na composição? Errado também! Depender da aprovação de um terceiro sempre e não se sentir segura nunca? Não parece uma boa ideia, né? Por isso, nós profissionais precisamos estudar sempre, mas com uma metodologia didática e prática para não fazer confusão com as legislações. E o mais importante, que tenha suporte para sanar suas dúvidas e trazer muito mais clareza na construção do seu conhecimento. Só assim nos sentiremos seguros e evitaremos erros. Então, você já viu que o primeiro pilar é conhecer a fundo o produto e o processamento do alimento antes de iniciar a rotulagem. E o segundo pilar é ter o seu próprio conhecimento, porque copiar rótulo de concorrente e não se atualizar não tem como. Uma das coisas também que é muito importante, extremamente importante, é você saber seguir o caminho por si próprio. E a Aline ensina isso também, que é você buscar a legislação, ir atrás de conhecimento, ir atrás dos regulamentos técnicos específicos para cada produto.
porque cada caso é um caso e nem sempre nós vamos ter todas as respostas, né? Mas saber procurá-las é essencial. E nessas situações, né, principalmente quando surgem dúvidas, entra também um outro grande benefício do curso, que é a comunidade no Facebook. Essa interação entre profissionais, essa oportunidade que a Aline nos dá de sanar nossas dúvidas, né, de contar as nossas experiências. Nossa, não tem como pagar, né? É realmente um grande presente, um grande bônus que vejo no curso e que salva a nossa pele muitas vezes. E agora vamos para o terceiro pilar que sustenta uma rotulagem correta, que esteja conforme todas as legislações vigentes e não falte absolutamente nada. E esse terceiro pilar é seguir o mapa que te mostrará a direção e o caminho correto. Tipo seguir o GPS mesmo, sabe? Saber por onde você irá começar e quais as legislações que deverá seguir na hora de elaborar, corrigir e validar um rótulo. Então, eu lhes apresento o Mapa Vida de Rotulagem. Na grande maioria das vezes, as mesmas legislações são válidas para todos os alimentos e apenas uma ou outra são diferentes. O que muda é a forma de aplicar. Mas, como são diversas legislações, ter um mapa para seguir diminui drasticamente a possibilidade de deixar algum detalhe importante passar. Então, é assim que eu faço. Eu começo com as informações gerais e obrigatórias da RDC 259 e do Decreto-Lei 986. Vejo tudo que se aplica ao meu alimento e como deve ser declarado. Depois, eu sigo para o regulamento técnico específico do alimento, se ele tiver. Em seguida, eu vou para as legislações de alergênicos, lactose, glúten e tabela nutricional, prestando muita atenção e sempre pensando em todo o meu processo, ingredientes e aditivos para aplicar cada uma de forma adequada ao meu alimento. Em seguida, eu vou conferir as legislações específicas, como a de informação nutricional complementar, aditivos, suplementos e por aí vai. Esse mapa que eu criei, eu sigo ele à risca no dia a dia e ajuda muito a organizar o pensamento e as informações que devem constar no rótulo. Muitas vezes, nós temos a impressão de que são infinitas legislações e que nunca vamos conseguir trabalhar com tantas. Mas ter uma organização mental e seguir sempre uma ordem faz com que isso acabe se tornando hábito e não te deixe esquecer nada importante. E para que não fique nada, absolutamente nada de fora, eu confiro tudo isso através do checklist que eu desenvolvi e que auxilia muito para validar e aprovar o rótulo. E é por isso que ele não poderia faltar no meu curso completo. Aliás, ele é um dos queridinhos das minhas alunas, dentre as outras ferramentas que nós utilizamos para facilitar o desenvolvimento do rótulo. Você vai conferindo as informações obrigatórias e vai assinalando de acordo com a conformidade de cada item. Se está conforme, assinala como sim. Se não está conforme, assinale como não e aí busca fazer as adequações necessárias nas informações. E caso o seu produto não tenha nenhum alergênico, por exemplo, assinale como não se aplica. É isso, gente! Esses são os 3 pilares que você precisa desenvolver para nunca mais errar, independente do alimento com o qual você está trabalhando. É a base sólida para fazer um rótulo de forma correta e segura e deixar de ser aquele profissional inseguro que copia rótulo do concorrente ou ainda aquele que acha que sabe tudo, acha que está atualizado, mas na verdade não conhece nenhuma legislação que foi publicada recentemente. E me desculpa, mas eu preciso te contar uma verdade. O que você aprende sobre rotulagem na faculdade não é nem 1/100º do que você deveria saber. Começa a digitar hoje uma lista de ingredientes de um produto, eu já começo a me questionar.
o que é composto, o que não é, o que precisa de abrir, que tem RT e que não tem, para que eu já possa partir literalmente ali de uma lista de ingredientes, do início do meu rótulo correto. Então eu tenho feito assim, passo a passo. O checklist que o Vida de Rotulagem oferece é muito importante também, principalmente para quando a gente está entrando na área, como eu estou entrando agora, você tem ali listado quais são os pontos principais, em qual legislação se aplica, e para você começar até mesmo memorizar o que são os parâmetros principais de um rótulo. Então, o checklist ajuda muito, muito, muito mesmo. Agora, você sabe quais são os 3 pilares que fundamentam o meu trabalho e, consequentemente, o meu curso completo de rotulagem de alimentos, que traz, inclusive, a simplificação das legislações através do meu método, junto a um conteúdo completo e didático que vai direto ao ponto. Eu vou te mostrar uma oportunidade na próxima aula, caso você esteja pronto para subir um nível, dar o próximo passo e vir comigo. Mas isso é assunto para outra hora. Na próxima aula, eu vou fazer a análise completa de um rótulo. Vai ser um estudo de caso de um produto que é o queridinho do Brasil. E aqui vocês irão me ajudar a apontar quais alegações no rótulo estão corretas e quais estão erradas, com base nos 3 pilares que nós acabamos de ver e com o entendimento que vimos na primeira aula. É isso, gente! Agora eu quero saber o que você mais gostou dessa aula. Qual desses 3 pilares você precisa desenvolver mais na sua vida profissional? E também quero saber se ficou alguma dúvida. Se você tiver dúvida, pode deixar o seu comentário na comunidade. O acesso tá aqui embaixo. Eu e a minha equipe estaremos lá para fazer o possível para conseguir responder todo mundo. E para você não ficar de fora de nenhuma novidade, me segue lá no Instagram, @rotulagem, curte minha página no Facebook e se inscreve no meu canal do YouTube, que é Rotulagem de Alimentos. O link também está aqui embaixo. Ah, e se você realmente está gostando dessas aulas, compartilhe com aquele seu amigo que também está precisando aprender mais sobre rotulagem de alimentos. Te vejo na próxima aula, nessa sexta-feira, para a gente analisar um rótulo de forma prática. Vamos aplicar o conceito dos erros que aprendemos na aula 1 e seguir os 3 pilares que aprendemos hoje. E para finalizar, deixo o depoimento das minhas alunas do Vida de Rotulagem. Um beijo e até sexta! Eu abri a empresa e daí eu comecei a atuar e aí eu comecei a ver necessidade de aprender mais sobre rotulagem, porque eu comecei a receber clientes pedindo só rótulo. Aí eu fiquei um pouco assustada, meu primeiro rótulo foi de massas, né, massas assim caseiras, e eu sou veterinária, né, então minha zona de conforto era tipo queijo, vamos dizer, um salame, qualquer coisa de origem animal. E aí quando ele me pediu massa, eu disse, meu Deus, eu posso recusar e indicar alguém. Ou eu posso sentar e estudar e aprender como fazer, né? Eu aprendi muito, hoje eu tenho segurança em fazer um rótulo, sabe? Porque a gente olha, acho que a maioria dos veterinários olha a rotulagem como um bicho de 7 cabeças. Né? E o checklist, né? Que é para a montagem do rótulo, isso me ajudou bastante. O Vida de Rotulagem também me deu mais bagagem para eu poder argumentar melhor em relação às mudanças. Porque eles sempre dizem até hoje, mas todo mundo faz assim, por que a gente não pode fazer assim? E agora eu tenho argumentos para poder contradizer. Eu falei, não, a gente não pode fazer assim, porque nós não nos enquadramos desse jeito, de acordo com o RTC tal, de acordo com o decreto tal, e assim vai, eu estou me achando. O meu problema, antes de eu conhecer o Vida de Rotulagem, eu tinha muita dificuldade na elaboração dos rótulos de produção do mercado. Eu não sabia como criar a lista de ingredientes, a lista de alérgicos, eu não sabia se tinha uma ordem ou não. Eu estava fazendo do jeito que eu achava que estava certo e não era bem assim. Depois que eu conheci o curso Vida de Rotulagem, eu vi que eu estava totalmente fazendo errado os rótulos. A pior situação que eu já enfrentei lá dentro do mercado
foi a questão da fiscalização. Eu lembro até que foi a veterinária do SIM, daqui da nossa cidade, que visitou e viu e falou que estava errado a denominação de um nome de uma carne, a questão dos ingredientes. E aí pronto, o que eu faço? Aí eu fiquei desesperada, eu fui caçar na internet curso de rotulagem. E eu, meu Deus do céu, que curso que é bom, que curso que não é, e eu não sabia que curso fazer. E aí foi quando eu achei, pela internet mesmo, o Vida de Rotulagem. Eu fui vendo e fui aprendendo que o jeito certo de elaborar esses rótulos, e aí eu pensei, poxa, agora sim eu sei fazer. Agora eu aprendi mesmo. A Vida de Rotulagem, assim, foi um divisor de águas em relação ao meu conhecimento acerca do tema. Então, eu estou muito apaixonada e, assim, trazendo para um lado bem pessoal, eu acredito que me ajudou também muito na questão do senso crítico, né? Eu acredito que o profissional da docência, né, por formar, né, profissionais que atuarão nesses setores, precisa, né, ter essa visão do que está acontecendo, né, no setor regulatório, né, em relação às legislações, às exigências, para que durante as nossas aulas a gente possa, né, passar para esses alunos essa visão da importância daquela comunidade para complementar de maneira assim considerável o conhecimento que a gente adquire no Vida de Rotulagem. A minha vida mudou. Depois que eu comecei a fazer o Vida de Rotulagem, a minha vida mudou e eu já não enxergo hoje mais uma legislação como um bicho de 7 cabeças. Hoje eu pego uma legislação e sinto que eu sou capaz de ler e compreender o que ela tá dizendo, o que ela está solicitando que o meu produto tenha, que o meu produto declare ali naquele rótulo. Então, assim, a própria linguagem que o curso Vida de Rotulagem usa, ele torna para os alunos e tem tornado para mim mesmo as coisas mais claras. De repente, eu tive um cliente e esse cliente precisava muito de um rótulo, de um produto, e eu nunca tinha feito. Eu acho que o seu curso me ajudou muito, porque eu falei, poxa, eu realmente estou passando a informação de uma maneira correta para as pessoas, né? E eu fico muito feliz com isso, porque o seu curso, um assunto complementa o outro. Vai fazer um curso, quer começar do zero, tá fora da área há muito tempo, não conhece legislação, faça o curso com você. Porque com certeza vai sair de lá sabendo fazer.